choke you down just like a pill. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer para os irmãos um pouco do meu testemunho. Eu vou deixar para os irmãos uma palavra assim que é muito conhecida também, né? Que tem muito a ver com a minha história. Eu vou ler e depois eu falar um pouquinho do meu testemunho para que vocês venham conhecer a minha história. Fica no primeiro capítulo de Jeremias, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Até o 10. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: O Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Peço perdão porque eu estou com um pouco de alergia. Fui na rua, quando voltei com alergia, já tomei remédio, mas ainda estou com alergia. Qual é a parte nesse versículo que assim eu me identifico, e eu sei que tem muitas pessoas que se identificam, né? É o versículo 4 ao 5. Versículo 5, mais precisamente: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Algumas pessoas conhecem a minha história, as pessoas do meu convívio, as minhas irmãs de ministério, meus irmãos, os irmãos da igreja, algumas pessoas que me conhecem. Eu vou dar só um pedacinho do meu testemunho. Eu era uma das crianças que uma mulher teve, e ela tinha, parece que, o hábito de dar os filhos. E ela já tinha dado uma mais velha. A outra, que é antes de mim, ela deu também, mas parece que pegou de volta. E ela disse que deu para morrer. As pessoas que contam que realmente eu era uma criança muito doente. Quando tem aquelas crianças que ficam cheias de machucado na cabeça, né, que a mosca posa e dá o bichinho lá dentro. Eu tenho a cicatriz até hoje, tem como se fosse o formato de um vulcão, né? É alto em volta e no meio tem um buraco. E ela disse que ela tinha medo de ficar comigo e eu morrer e ela não ter como enterrar. Então ela disse que me deu. A minha irmã, que já é falecida, partiu para o Senhor, ela falou que quando eu cheguei, eu parecia uma criança de 3 meses de idade. Eu tinha 1 ano e 3 meses. De tão raquítica que eu era.
Para vocês terem noção, a minha irmã biológica, conversando comigo há pouco tempo, falou pra mim que a gente não tinha tomado a BCG, porque tinha alguém que olhava a gente e a desculpa dela é que a pessoa não levou pra tomar a BCG. Só que como eu fui dada por uma pessoa maravilhosa que hoje mora, né, com o Senhor Jesus, ela me levou, eu tomei a BCG, aí eu fui e informei a minha irmã, falei, não, eu tenho a BCG sim. A minha irmã disse que ficou com problema nas pernas, que o pessoal de antigamente passava, acho que sebo, não sei, de carneiro, e enfaixava as perninhas dela para ela andar, né, enfim. Quando a gente cresce e descobre que nós somos adotados, nós temos duas opções. Nós temos a opção de ver aquilo como uma rejeição e nós temos a opção de ver aquilo como um livramento do Senhor. Eu vejo como um livramento do Senhor. Porque a minha mãe que faleceu, ela foi uma mãe de verdade. Quem conheceu a minha mãe sabe. O nome dela era Maria da Conceição. A famosa Dona Conceição. E ela cuidou de mim ali até o fim que ela pôde. Ela faleceu, eu era bem novinha. E ela cuidou de mim. E perto dela falecer, ela deixou eu ir para casa de umas irmãs que eram da Igreja Batista. E eu não dormi à noite, faltou luz onde era a casa dessa irmã. E ficou ela e a filha dela me dizendo a noite toda que eu era adotada, que eu era adotada. Já pensou se você é da nossa família? Porque alguém da minha família não tem um filho, porque deu um filho. E ficou aquela história toda. Conclusão, eu cheguei na minha casa desesperada. Eu tinha 9 anos. Desesperada. Minha mãe estava lá no tanque lavando roupa. Hoje em dia a gente lava roupa na máquina, né? Nem todos, eu sei. Eu, por exemplo, lavo roupa na máquina. Minha mãe estava lá desesperada naquele sol, lavando roupa no tanque, esfregando. Minha mãe era baiana, então as roupinhas dela eram bem clarinha. E ela estava lá esfregando e eu cheguei e eu fiquei agoniada. Ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Enquanto eu não falei com ela, eu não sosseguei. E eu fui perguntar a ela, mãe, eu vou perguntar uma coisa à senhora. Olha como é a mente de criança. Eu vou perguntar uma coisa à senhora. A senhora pode me dizer a verdade? Se eu fosse ou não fosse sua filha, a senhora é minha mãe, a senhora me criou. E ali ela pegou, arregalou o olho, me abraçou e falou, filha, você é minha filha sim. Você saiu daqui, aí bateu na barriga. E ali nós choramos. Depois o meu irmão, que também já é falecido, ele faleceu de acidente de moto, o Betinho. Chegou, eu escutei quando ela contou pra ele, contaram pra NEM que ela é adotada. Aí ele, mãe, por que a senhora não fala logo? Ela, não quero que ela saiba agora. O que a senhora falou, mãe? Ela disse pra ele, não, eu disse que ela é minha filha, ela é minha filha. E não demorou muito tempo, minha mãe começou a ter alguns problemas. E a minha mãe teve começou a passar mal, o banheiro era do lado de fora antigamente. E começou a gritar. Ela já tinha aceitado Jesus, aí ela começou a gritar. Meu Deus, meu pai, me leva, Senhor, me leva, eu não aguento mais. O que é isso? O que é isso? E ali, era aniversário da minha irmã, dia 13 de janeiro. Eles foram chamar a minha irmã na casa do namorado, né? Foram chamar a minha irmã na casa do namorado e pra minha irmã levar ela pro médico. O namorado dela tinha um Chevette, foram levar ela pro médico, mas não deu nem tempo de chegar no hospital. Daqui a pouco me chega a minha irmã dentro do quintal, chorando.
e vira pra mim, pra minha sobrinha. Aí ela fala assim: "Nem, a gente não tem mais mãe. Monique, você não tem mais vó. Ali a minha vida acabou, virou um pesadelo. A minha vida virou um inferno." Pessoas que começaram a dizer que cuidariam de mim, não estava cuidando, começaram a me maltratar. Eu liguei pro meu pai pedindo pelo amor de Deus para ele me tirar de lá, porque eu não estava mais aguentando. E ele falou que ia falar com as minhas irmãs para poder ver se ele me levava para lá. E aí ele foi e me levou para lá. Só que assim, a gente acha que o nosso super-herói é o nosso pai, né? E quando eu cheguei lá na casa dessa minha irmã me colocou para dormir junto com meu pai. E no mesmo dia que eu cheguei, eu comecei a passar por abusos. O meu herói era um monstro. Eu só tinha 9 anos. E aí ele começou a abusar de mim constantemente. Ele só me convenceu assim: "Filha, eu preciso da sua ajuda. Você não pode falar pra ninguém, senão papai morre. Você não pode contar pra ninguém pro papai não ir preso." Eu: "Tá, pai, o que foi? Eu ajudo o senhor." Aí ele pegou a minha mão e colocou nas coisas dele. E assim era todos os dias, todos os dias. E ele ali abusava de mim. Só que eu tinha medo de falar para alguém, porque eu já tinha passado por um abuso antes. E quando eu contei sobre esse abuso, deu uma fofoca, disseram que eu era mentirosa, que criança mente. Gente, criança não mente, criança não tira isso do nada. Criança não vem com um assunto desse do nada. Se a criança veio com um assunto desse, você tem que investigar, procurar prestar atenção, porque alguma coisa está acontecendo. Porque uma vez que ela for contar e ela for caluniada, ficarem contra ela, quando ela passar por outros abusos, ela não vai ter coragem de contar para ninguém. Então foi ali que eu vi que a minha vida não era mais a mesma, porque eu não tinha a minha mãezinha perto de mim para estar me defendendo. Porque enquanto ela era viva, eu nunca tinha passado por essas coisas assim tão brusca. Até no rosto eu apanhei, eu fui pega pelos cabelos e levei só no rosto. Pela uma irmã dela que disse que ia cuidar de mim. Então assim, hoje eu falo pra vocês, não tem ninguém para cuidar dos nossos filhos melhor do que a gente. Não entra nessa onda de, se eu morrer fulano cuida. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos melhor do que a gente ou como a gente. O Senhor, Ele me escolheu. O Senhor, Ele me tirou de lá de dentro da comunidade. A minha mãe biológica, ela mora na comunidade. E aí, os meus irmãos lá, todos eles não tiveram uma boa vida. Muitos morreram e foi. Então, assim, se você quer saber mais coisas sobre o meu testemunho, se inscreve no canal, indica pro pessoal,
compartilha, porque aí eu vou falando para vocês um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho. E aí vocês vão saber como foi difícil até eu chegar até aqui. Tá bom? Deixa o seu like lá no canal. Amém? E eu desejo a todos uma boa noite, com a paz do Senhor.